Nós estamos na série Resplandecer, que é o significado de você poder manifestar durante este ano a glória de Deus na tua vida. Nós começamos a semana passada falando sobre algumas promessas, sobre a vida daqueles que hão de resplandecer este ano, hão de refletir a glória do Senhor nas suas ações, no seu dia a dia. Nós vimos que Moisés, no capítulo 33 de Êxodo, prepara o seu povo para uma nova fase. É uma nova fase que estava acontecendo naquela época, em que o povo iria tomar posse da terra prometida. Moisés faz questão de lembrá-los de que o Deus que havia demonstrado a sua glória sobre o seu povo, continua e continuaria fazendo. Isso ele declarou em Deuteronômio. O livro de Deuteronômio tem o significado de repetição. Repetição, ele estava sabendo em qual momento ele estava vivendo com seu povo, para dizer: eu vou falar algumas coisas para que vocês não esqueçam. E Moisés sabia que já iria ser recolhido, ele sabia que era um novo momento para o povo, e ele quis deixar algo para esse povo. Ele quis deixar o que de melhor ele poderia dizer. E para um líder, não existe nada melhor do que você poder abençoar a vida. Porque abençoar tem um significado de você poder dizer que Deus autoriza você a prosperar em todas as áreas da sua vida. Nossa, agora eu estou te vendo, pode deixar aceso. Deus autoriza você a prosperar em todas as áreas da sua vida. Esse amém está muito fraquinho. Eu vou falar de novo para você. Deus está autorizando a cada um de vocês aqui a prosperar em todas as áreas da sua vida. Ei! É isso. Nós muitas vezes escutamos as coisas sobre bênçãos e deixamos elas como se fosse só mais uma retórica. Isso é tipo, antigamente era no e-mail, a gente recebia um monte de e-mail. Eu lembro quando saiu o e-mail, o pessoal mandava um monte de e-mail, de mensagem, vocês já não receberam isso aí, ou fui só eu? Começou a dar uma crise de e-mail. Agora de e-mail o pessoal parece que já aprendeu, não é tanto assim, né? Tem alguns ainda que insistem, mas é pouco agora. Mas tem aonde? Agora é no Facebook lá que aparece um monte de mensagem lá, tal. Mas tem algumas que a gente lê, que a gente fala: nossa, essa mensagem aqui no Face ou no Instagram, ela vem com uma dosagem do Espírito Santo ali dentro dela. Vocês já viram isso? É a mesma coisa que a pessoa escreve que o outro que escreveu de outra forma. Mas o Senhor deve entrar nos fios ali do computador, nos bits, nos bytes, e Ele vem com o Espírito Santo e toma posse do teu coração e da tua mente. Você fala: Deus existe, Deus é bom. Moisés estava nisso, e ele fala em Deuteronômio 33, 1 e 3, esta é a bênção com a qual Moisés, homem de Deus, abençoou os israelitas antes da sua morte. Ele disse: o Senhor veio do Sinai e alvoreceu sobre eles. Uau! O Senhor vem e traz vida. Eu vi alguns de vocês aqui, agora na hora da ceia, eu vi vocês resplandecendo. É a hora que o Senhor vem e nos toma, e você entrega a Ele. Você entrega o teu melhor. Interessante que o nosso melhor para Deus, às vezes é a nossa fraqueza. O Senhor muitas vezes nos deve ficar pensando o seguinte: caramba, quando Ele está fortinho, Ele não se entrega para mim. É na nossa fraqueza que Ele age. A gente quer se mostrar forte, mas é na nossa fraqueza que o Senhor age. O Senhor veio do Sinai e alvoreceu sobre eles desde o céu, resplandeceu desde o monte Parã,
certamente és tu que amas o povo. É hora que Moisés tenha a certeza que é Deus que nos ama. Certamente é tu que nos ama, que ama o seu povo. Todos os santos estão em suas mãos. Nessa introdução, Moisés está ratificando o amor de Deus por cada um de nós. Moisés está transmitindo ao seu povo uma lição aprendida no deserto, aos pés do Senhor. E isso nos ensina que em tempos difíceis, não se apagam as promessas de Deus. Nós passamos situações difíceis e aí a gente fala assim, bom, acabou as promessas? Não existe mais, não vão se cumprir? Não, não é verdade. Nos tempos difíceis, o Senhor continua sendo firme em suas promessas. Falei hoje e vou falar novamente que o que me encanta e me deixa cada dia mais animado é saber que o Senhor, através da sua vida, Ele renova as suas misericórdias a cada manhã. A gente vai abrir os olhos, nós vamos abrir os olhos, respirar, o Senhor está renovando as misericórdias dEle sobre nós. Não importa o quão difícil possa parecer tudo que enfrentamos, as promessas do Senhor continuam válidas sobre nossas vidas. As dificuldades que enfrentamos não passam desapercebidas aos olhos de Deus. Você está passando por dificuldade? Você está passando por indecisão? Você está passando por um problema que você não entende direito como você vai conduzir? Eu quero te dizer que o Senhor é contigo. O Senhor é com a tua vida, é com a tua casa, é com a tua família. Querido, até aquela parte meio atrapalhada que a gente tem, eu não sei se você tem, eu tenho algumas, é pouquinha. Quando eu acho que é muito pouquinho, eu pergunto para minha esposa, ela me explica o restante que eu não estou entendendo. As partes, não é assim, Cléo? Hoje no intervalo ela estava me explicando algumas coisas sobre a minha vida. Quando alguém começa a falar alguma coisa que você é meio atrapalhado, você não começa a se mexer na cadeira? Você quer logo que aquilo acaba. E minha esposa tem um dom. Ela vai falando devagar. Aquilo vai dando um comichão dentro da gente. Eu vou aconselhar você que, se você nunca sentiu um tipo de comichão assim, de alguma coisa que você tem que melhorar, fala com a pastora Cléo. O Senhor te dá poder de ser uma auxiliadora em tempos difíceis que enfrentamos. O Senhor não passa despercebido. Ele está ali conosco o tempo inteiro, nas nossas aflições. E a palavra de Deus nos diz nesse versículo, certamente és tu que amas o povo, todos os santos estão em tuas mãos. Você que está separado para o Senhor, você que entregou tua vida a Deus, eu quero te dizer que você está separado para Ele. As suas bênçãos se renovarão a cada dia. Ele traz algo de muito especial para nós podermos estar vivendo no nosso tempo. Então, diante desse quadro todo que Moisés estava vivendo, ele começa a abençoar com suas promessas cada uma das 12 tribos de Israel. A semana passada nós vimos 3 dessas bênçãos. A primeira bênção é da prosperidade. Deus quer que você esteja vivendo uma vida próspera. Foi muito gostoso, eu estava entrando aqui, teve um casal que chegou para mim e falou: pastor, já tomamos posse da primeira promessa. Falei, pô, que legal. Dentro do mês de janeiro está tendo prosperidade, não foi assim? Agora, eu garanto para vocês, muita gente aqui já foi abençoada e teve prosperidade no mês de janeiro, e às vezes ainda não se apercebeu dessa bênção, às vezes ainda não a reconheceu. Uma das formas da gente reconhecer a bênção é perdê-la. Você perde a bênção e você fala: ih, eu estava abençoado e não sabia. A segunda bênção que nós ministramos a semana passada foi a bênção da proteção. Seus calçados serão de ferro e de bronze.
Deus protegerá você mesmo em caminhos pedregosos e difíceis. Quem está passando por caminhos pedregosos, levanta sua mão. Levanta sua mão. Glória a Deus. Para você que está passando por isso, o Senhor está te dando calçados de bronze, para você ser sustentado, para as pedras não doerem tanto o seu pé, para que você possa continuar a caminhando, ferro e bronze, para você ser protegido. A outra bênção que foi nos dita a semana passada, é a bênção da provisão. Como os teus dias, assim será a tua força. Deus dará suprimento de força necessária a cada dia para continuar a superar a sua jornada. Hoje vamos ver mais 3 bênçãos proferidas sobre a tribo de Israel e sobre a tua vida. A primeira promessa de hoje, que é a 4ª da série, é promessa de, fala para quem está do teu lado, de vida. Vida. Eu achei muito estranho, porque quando eu falei, poxa vida, Deus vem falar, dar uma promessa de vida, eu falei, é tão simples. Respira aí, respira, pronto, você está vivo, cutuca quem está do teu lado aí, ele está reagindo? Enfia o dedo no olho dele. Não, brincadeira. Você vai perceber que a pessoa reage, ela está viva. E está escrito lá em Deuteronômio: viva Rúben e não morra, e que os seus homens sejam numerosos. Quando você lê esse versículo, você fala assim, poxa, viva. Ele só está falando, viva. Mas eu quero te falar que é o seguinte, que a primeira parte desse versículo, Moisés profere à tribo uma bênção que é aparentemente muito simples. Viva Rúben e não morra. Para que possamos resplandecer, precisa haver dentro de nós vida. E essa vida, eu fui buscar entender um pouco mais, porque não é uma vida simplesmente do ponto de vista orgânico. Ela fala de uma vida que transcende isso. O fôlego de vida que Deus sopra em nós. O verbo usado aqui para viver é o verbo shayá, que tem o sentido de diferente desse de você só estar vivendo. Esse verbo tem um significado que é você ter vida, permanecer vivo, sustentar a vida, viver prosperamente. Uau, começou a melhorar a coisa. Viver para sempre, reviver, ter saúde, saúde restaurada, e tem mais, reviver, ser reanimado, referindo-se ao desencorajamento e à fraqueza. Ele está falando que você viva. Se você está desanimado, o Senhor está falando, anime-se, tenha vontade de viver, tenha expectativa de seguir em frente. Muitas vezes, queridos, seja no começo do ano, seja no meio, em momentos da nossa vida, nós chegamos em determinadas situações que nós não conseguimos, às vezes, ter expectativa e esperança, porque vem um desencorajamento sobre nós. Aquilo vem para nos amarrar, para prender nossos pés. Não vai dar certo aquilo, tal coisa não vai ser assim, e você já começa a ficar muito nervoso, muito ansioso, e você não sente a presença de Deus. O Senhor vem para nos dizer, eu estou te reanimando, tem uma promessa de bênção sobre você, que você vai prosperar e vai se sentir vivo. Uau! O que Moisés está proferindo sobre a tribo de Rúben, é a mesma promessa que Jesus profere sobre nós. Ele está proferindo algo que Deus já nos falou. A passagem de João 10:10 nos diz, o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir, e eu vim para que eles tenham uma vida verdadeira.
eterna, uma vida melhor e mais rica de qualquer outra com quem já tenham sonhado. Nós podemos viver essa vida. Nós não devemos deixar nossos corações e nossas mentes serem roubados por pensamentos que são do mal. E pensamentos do mal, não pensa assim quando você mata uma formiguinha, não, querido. Pensamento do mal é quando você começa a desacreditar em você mesmo, em Cristo Jesus. Quando você começa a entender que as trevas estão por toda a volta e você começa a virar as trevas, porque você não vai estar resplandecendo a glória do Senhor. Viver uma vida e vida em abundância é dia a dia nós nos renovarmos em Cristo Jesus, para não deixar que o mal ataque os nossos pensamentos. Não é assim? O ataque, você acorda, tem uma coisa, você vai trabalhar, tem outra, você recebe uma má notícia de alguma coisa que não deu certo, você já às vezes entra em parafuso. Nós precisamos realmente ser consolados, não é verdade? Nós precisamos às vezes de um consolo. Essa vida é uma vida que nos consola, a vida com Cristo Jesus. Salmo 119, 50 nos diz: este é o meu consolo no meu sofrimento, a tua promessa dá-me o quê? Isso. Só a promessa de Deus já nos traz vida, só por Ele falar, olha, tem algo para você, para te entregar, isso já nos renova. Falou, tem uma promessa, Senhor? Tem. As pessoas pensam que tem memória. Quem é aqui que tem muita memória? Muita. Alguns ali, dois, meio ali, no canto ali, pouco. Mas esses que têm muita memória esquecem também das promessas de Deus. Eu não entendia por que a Bíblia, eu deveria lê-la constantemente. Eu não conseguia entender essa história, porque eu era totalmente voltado para a área da minha mente racional, para aquele lado. Falei, lê uma vez, já entendi, pronto, acabou. É assim a Bíblia? Hoje, depois que eu comecei a tingir meus cabelos de branco, eu já comecei a entender por que a gente tem que ler ela constantemente. Nós esquecemos das promessas de Deus. Se você está passando por algum sofrimento, alguma dor, sabe o que você faz? Lembra que tem promessa de Deus para a tua vida. Fala para quem está do teu lado, Deus tem uma promessa para você. Vida em abundância também quer dizer que é uma vida que nos sustenta. Em Salmo 138, 7 ele nos diz: ainda que eu passe por angústias, tu me preservas a vida. Olha isso. Do que ele preserva a nossa vida? Da ira dos meus inimigos. Estende a tua mão direita e me livras. Você já ficou do lado de urubulino? Aquele lá que você chega perto, você começa a sentir uma agonia já dentro de você, assim, aquele negócio faz mal. O Senhor está falando que Ele te livra disso, te livra da maldade, o Senhor te arranca daquilo. Ontem eu estava falando com a minha esposa, que Deus colocou uma paz que excede todo entendimento no meu coração. Eu falei, que maravilha é isso. Mas existia um espírito opressor, que eu estou aprendendo a discernir ele, porque eu quero a jugular dele. Ele vem às vezes sobre nós, sobre uma comunidade, sobre as pessoas, ou sobre a vida dos nossos filhos. Mas acontece o seguinte, querido, conforme você vai tendo discernimento espiritual, você começa a farejar isso, e você começa a ter autoridade para falar, sai daqui, sai desse ambiente, sai da vida dessas pessoas, pela autoridade do nome de Jesus, sobre a tua vida não haverá opressão, espírito de morte lançado fora, espírito de angústia lançado fora, autoridade de Jesus Cristo sobre as nossas vidas, amém. Uma vida em abundância é uma vida que nos torna sábios diante da insensatez do mundo. Querido,
Quando eu falei vida, agora eu já falei, nossa, tem mais coisa ainda, Senhor. Sabe o que é vida? É você estar alerta contra a insensatez. Pergunta para quem está do teu lado, você é insensato? Não, você não está perguntando, querido, estou falando para você perguntar para a pessoa, você é insensato? Sabe o que é insensato? Você é uma pessoa tola. E é interessante que eu pensava nisso, sobre a tolice, e uma pessoa tola é aquela que fala assim, olha, você já tem o melhor para a tua vida, faz assim, e a pessoa fala, não, mas isso aqui é o melhor, e a pessoa fala, não. Gentinha teimosa. O pior, quando esse teimoso é você mesmo. Deus está te dando um recado reto e direto, faça assim, e você fica, não, assim eu não quero, mas eu queria desse outro jeito assim, porque se não fizer desse outro jeito assim, eu não quero. Faça assim. Vida é uma vida que nos torna sábio diante a insensatez do mundo. Você vai escutar pessoas que são tolas, e você vai falar assim, isso é tolice, não é assim, eu não vou viver dessa forma. E você vai ter o amor de Deus para falar assim, olha, não seja tolo. Tenta falar com ele, fiquei treinando uma semana inteira para falar nesse tom. Não seja tolo, olha que lindo. Cléo, ficou bom? É pela graça do Senhor. Provérbios 9,6 nos diz, deixem a insensatez, e vocês terão o quê? Você quer viver? Você quer ter essa vida do Senhor? Deixa de ser insensato. Deus está te dando a bênção, e você está às vezes falando, eu não quero vivê-la, eu não quero usufruir disso para mim, eu quero ficar em meio aos meus próprios pensamentos, em meio à minha própria vaidade, em meio à minha própria decisão. Vive a vida da bênção que Deus está te dando. Deixem a insensatez e vocês terão vida. Andem pelo caminho do entendimento. A Bíblia é demais, gente. É simplesmente espetacular. Ela revela cada uma das coisas. Em Eclesiastes 7,12 nos diz, a sabedoria preserva a vida de quem a possui. Você está sendo sábio? Porque se você está tendo essa sabedoria que é do Senhor, o que acontece? Você vai preservar essa vida que Ele está falando. Querido, mas se você não está tendo sabedoria, tem saída para você. Porque a Bíblia também nos diz o quê? Se você não tem sabedoria e quer saber onde achá-la, faz o quê? Peça ao Senhor. Eu vou orar agora então. Senhor Deus, dá sabedoria para aqueles que estão sendo insensatos, Senhor. Quebra toda a fortaleza mental, tudo aquilo que vem para atrapalhar e bloquear, que cada um aqui possa estar vivendo aquilo que o Senhor tem de bom para a vida deles. Nós repreendemos, Senhor, toda fortaleza mental. Tira, Senhor, toda a preguiça, toda a vontade de lutar contra a Tua palavra. Quebra, Senhor, toda essa maldição, em nome de Jesus Cristo, amém? Dá uma salva de palmas para esse nosso Jesus. Quase que a gente fica só nas promessas da vida, mas tem uma promessa também que é de multiplicação. É a segunda promessa de hoje, que é a quinta da série. E que os seus homens sejam numerosos. Ué, multiplicação assim, Senhor? É. Assim como disse na semana passada sobre a palavra prosperidade, e de como se criou uma dificuldade de usá-la, fruto de alguns maus usos que alguns têm feito dela, a palavra multiplicação também encontra-se debaixo desse mesmo estigma. Quando você fala de multiplicação, as pessoas às vezes não entendem direito, ficam falando, não, tem que multiplicar. Às vezes as pessoas não querem
às vezes tem igrejas, tem células que não querem crescer. Tem células que nascem, estão ali, e o pessoal acha que é só para ficar ali, arranjando uma atividade durante a semana, para, como falam, recarregar as baterias. Querido, nós temos que dar um jeito de tratar nossa mente e nosso coração. Haverá o dia em que nós iremos ao culto, e nós não vamos estar vindo ao culto para recarregar nada, porque a gente já vai estar cheio. Nós vamos vir ao culto para adorar, entregar. Senhor, estou cheio, não estou me aguentando, e eu vou entregar a Ti. Eu quero, Senhor, ter a dependência de Ti, estar todos os dias cheio, Senhor, da presença do Teu Espírito Santo, para viver cada momento. Eu vejo um Deus que se preocupa com a multiplicação desde o tempo de Gênesis. Você pega o começo da Bíblia, ele já falava em multiplicar. Gênesis 1, 27 e 28 diz: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam o quê? Férteis, e façam o quê? Isso, eu sei que é o exemplo mais prático que hoje nós seguimos, ter filhos, mas ele vem dar uma orientação: encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Também existiu a parábola dos talentos, nós comentamos a semana passada, falando das minas, dos dons. O Senhor vem e te dá dom. Eu vejo, eu olho para vocês, eu sei que cada um aqui tem algum tipo de dom, mesmo que seja só para tirar fotografia. A pessoa tem dom, ela sai bonita em todas as fotos. Você tem um dom, você tem um dom de cantar, você tem um dom de falar, você tem um dom de poder servir, você tem um dom, mas o que você faz com eles? Como você está usando aquilo que Deus te dá? Você está multiplicando os seus dons? Você está repassando ele para alguém? Ou você está diminuindo aquilo que Deus te dá? Porque já pensou? A parábola só fala do seguinte: daquele que ganhou 1 talento, 5 talentos, 10 talentos, e foi cada um tomando uma ação. O piorzinho deles fez o quê? Só guardou aquele que tinha e ficou lá. Mas tem uma coisa pior, que o Senhor trouxe de revelação, e eu vou estar falando para você. Tem pessoas, querido, que tem o dom e não usa, e por não usar, ele endurece, e quando você for tentar usar, você não tem mais ele. Quer dizer, você vai ficar com -1. Eu não quero estar nesse lugar. Falei: Senhor, usa meus dons. No tempo em que o Senhor não era o comandante da minha vida, eu tinha dons que eu desperdicei, usei errado. Sabe o que aconteceu? Hoje eu vou tentar, não tem mais. Aquela fonte secou. Não tem uma história de quando tem um poço, se você não tirar água, ele seca? Quem é do tempo que fazia poço aqui? Vou ver quantos. Nossa, tem alguns. Obrigado, Senhor, pela tua misericórdia. Não é verdade isso? Você não tira a água do poço, ele seca. Estou falando, não desperdiça seu dom. Desenvolve o seu dom. Seja prestativo nas tuas coisas. Ensina a dançar, não é? Ensina a cantar, ensina a tocar. Tenha uma vida abençoada, abençoando vidas. Não podemos nos esconder atrás, muitas vezes, da nossa falta de empenho, da nossa preguiça, da nossa falta de zelo, para justificar a ausência de multiplicação. Querido, de hoje até o mês de junho, eu vou pedir um favor para você primeiro. Levanta a tua mão, levanta, deixa eu ver, isso, fica com a mão levantada, deixa eu ver se está todo mundo, espera aí. Senhor, de hoje até o mês de junho,
cada um aqui vai ter uma pessoa sendo discipulada por Ele, em nome de Jesus. Tomam posse aí. Tomar uma vida. Uma vida. Se eu tivesse achando que uma vida era pouco, eu ia falar para vocês, pô, é tranquilo. Não é não, uma vida é coisa muito grande. Estou falando bobagem? Uma vida para te escutar e falar, ó, segue a Deus, querido, está aqui, ó. É facinho? Você já tentou fazer isso? Tenta. Você vai entender o que é o reino das trevas lutando para ninguém escutar, para aparecer 5.000 aniversários às 8 horas da manhã, porque ele não quer vir no culto, para a pessoa não escutar da palavra de Deus. Moisés é claro, que os seus homens sejam numerosos. E outra versão diz que os seus homens não diminuam. O que Deus tem colocado em suas mãos para multiplicar, e você tem permitido que diminua. Reflete aí um pouquinho. Tem coisa que está na tua mão, que você tem o dom, é para multiplicar, e você está diminuindo. A igreja na Europa é um exemplo desse. Era uma igreja forte e pulsante. Começou o pessoal diminuir. Igrejas vazias. Um lugar que foi também o berço do cristianismo. Os recursos que Deus dá a nós é para serem multiplicados. 2 Coríntios 9:10, aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Amém? Glória a Deus. Esta promessa de multiplicação está intimamente ligada à promessa de prosperidade. Olhe para as suas mãos, olhe para a sua vida. O que Deus te deu é para ser multiplicado. Olhe para a sua célula. Sabe qual é o projeto de Deus para ela? Multiplicar. Célula é um tempo que você tem de comunhão na casa de um irmão que abriu sua casa e se dispôs a poder servir ao Senhor e falar da palavra de Deus. Que ela se multiplique em nome de Jesus, amém? Quando não conseguimos olhar com esses olhos, estamos ofuscados pelo presente século. Eu queria que se levantasse 3 líderes de célula. Mário e Michele, Fábio e Juliette vieram pela manhã. Tem mais líderes de célula aqui? Tem aí? Vem cá, Mauro. Vem aqui na frente um pouquinho. Tem mais algum líder de célula aqui? Pode vir aqui, por favor. Está ali. Vamos, povo. Aí. Célula, Luiz, está na hora de multiplicar aquela célula, não está? Senão o Luiz vai ter que comprar a casa do lado. Não, são alguns. Eu vou chamar um por cada final de semana. Aqui estão alguns líderes de células. Quero que você estenda suas mãos sobre eles. Senhor Deus Pai, nós queremos, Senhor, colocar, Senhor, a casa de cada um aqui em suas mãos, Senhor, a unidade deles como casais, Senhor, como família, Senhor, nós queremos repreender toda doença sobre a casa deles, sobre os filhos deles, Senhor. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor possa dar discernimento às suas mentes, Senhor, que o Senhor possa, Senhor, estar cuidando, Senhor, de todo o pensamento que eles possam ter, de tudo como eles devem fazer para direcionar outras vidas através da Tua palavra, em nome de Jesus Cristo, Pai, fortalece a unidade deles, Senhor, para que eles possam ser, Senhor, sal e luz na vida das pessoas. Senhor, arranja, Senhor, um jeito do sofá deles não serem desgastados, Senhor. Isso, Senhor, que eles possam ter alegria em tudo que usarem em Teu nome,
a teu favor, que haja sim essa prosperidade, que haja multiplicação, que haja vida sobre a vida deles, sobre aqueles que puserem os pés na casa deles, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Dá uma salva de palmas ao Senhor, querido. Deus abençoe a vida de vocês. Essa é a multiplicação, não é fácil. Quem está abrindo a sua casa sabe do que eu estou dizendo. Quando nós não conseguimos olhar com esses olhos, estamos ofuscando as coisas desse século. Nós estamos assumindo as trevas que andam pelo mundo e trazendo para dentro de nós. Porque às vezes as pessoas estão fazendo isso. À nossa volta existem trevas, e nós queremos às vezes pegar essas trevas e colocar dentro de nós. Eu declaro novamente sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre ti raia a esperança do Espírito Santo de Deus. É disso que você deve tomar posse. Esse Deus vive em você, a não ser que você se decida pelas trevas. Falamos sobre uma promessa de vida, uma promessa de multiplicação, e agora eu quero finalizar falando para você sobre a última promessa de hoje, que é a sexta promessa da série, promessa de descanso. Uau! Quem está cansado aqui, querido? Levanta a mão, pode se entregar aí, vai para você receber. Estamos cansados aí, vai receber descanso. Às vezes o descanso, eu falo para algumas pessoas, quando você muda de problema, você também às vezes descansa. A pessoa pensa que descansa é só não ter problema nenhum, não é não, querido. Descansar também às vezes é você começar a ter outro tipo de coisa para resolver. É assim ou não é? Deus te dê descanso. Deus dê descanso a vocês, com cada uma das coisas que vocês forem fazer. Deuteronômio 33:7 diz: e isto é o que disse de Judá: ouve, ó Senhor, a voz de Judá, e introduze-o no meio do seu povo, com as suas mãos pelejou por si, se tu o seu auxílio contra os seus inimigos. Difícil um pouco esse texto de interpretar, em virtude dos pronomes, alguma coisa, eu tive que ler algumas vezes para poder ter a interpretação do que ele está dizendo. Embora a palavra bênção não esteja explícita nesse texto, nós podemos entendê-la com implícita em Deuteronômio 33:1. Eu gostaria de destacar algumas partes desse texto. A primeira fala o poder do clamor. Ouve, ó Senhor, a voz de Judá. Existe um clamor, que às vezes no nosso sorriso, no nosso relacionamento pessoal, nós não estamos expressando. Nós conversamos uns com os outros às vezes, e às vezes por dentro o nosso coração está: me ajuda, Senhor. E você quer falar com alguém que você ama, com alguém que você tem afinidade, e nós não conseguimos às vezes clamar. Sabe, o culto, a igreja, é o momento de você levantar sua mão e às vezes clamar ao Senhor. As pessoas acham que muitas vezes os crentes clamam e falam alto. Sabe por quê? Porque Deus não escuta. Falei, se Deus está com problema de audição, não é, querido. É para você entregar seu coração. É para você ter a oportunidade de poder gritar a Ele: Senhor, ajuda-me, Senhor. Ajuda-me que eu não sou suficiente. Senhor, eu tenho vergonha, Deus, de clamar, Senhor, na frente dos outros. Mas, Senhor, eu clamo pelo teu amor. A presença do Espírito age em você, age sobre cada um de nós. O poder do clamor, a tentativa de autossuficiência humana, com as suas mãos pelejou por si. É assim que a tribo de Judá se sustentava, ela mesma se valia, os caras eram bons, e aqui está falando disso, se sustentar por si mesmo.
Você já tentou se sustentar por si mesmo? Você vai segurar a onda de tudo? Você é o homem de aço. Querido, você faz um tempinho, aí uma hora isso vai acabando. Se sustentar por si só não é ter dependência de Deus. Seja qual for o projeto que você esteja envolvido, seja o que for que esteja acontecendo na tua casa, na tua vida, seja dependente de Deus. O aprendizado do descanso em Deus é o final desse versículo. Está aí o versículo? É isso, está marcado ali. Olha. Se tu o seu auxílio contra os seus inimigos. Primeiro ele fala que Judá era autossuficiente para poder dominar as guerras e vencer as batalhas. Mas existiu agora nesse momento um clamor, e aqui ele fala: seja Deus aquele que vai ser o auxílio contra os inimigos. Isso eu quero declarar sobre tua vida. Querido, se tem uma coisa que a gente tem é inimigo, você já pensou? E às vezes esse inimigo somos nós mesmos. Quem já fez coisa errada contra si? Isso, aí, tem gente se entregando, é isso. E Deus está falando: Senhor, me ajuda até contra mim mesmo. Senhor, direciona toda a minha vida, toda a minha batalha, toda a minha dor, tudo aquilo que eu tenho dúvida, contra aquelas pessoas que eu entendo que sejam meus inimigos e não são pessoas que me amam e estão me dando conselhos. Senhor, me ajuda a entender essas coisas. Nós podemos aprender várias lições aqui, que nós precisamos ter consciência das nossas fraquezas e de nossas limitações. Quando nós entendemos as nossas fraquezas, as nossas limitações, tudo fica mais fácil. Para impedir, é uma passagem, pode pôr, para impedir que eu me exalte por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que tirasse de mim, mas Ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que eu sou isso. Reconhecer as fraquezas muda a nossa concepção. Aqui Paulo, um homem de Deus, eu imagino quantas vezes ele falou que clamou 3 vezes ao Senhor. Ele gritou ao Senhor: Senhor, tira tal coisa de mim, eu não suporto isso. Senhor, tira isso de mim. A Bíblia não fala qual era o espinho na carne que Paulo tinha, mas fala que ele clamava e pedia para Deus tirar aquilo dele. E Deus respondeu para ele o quê? Não, minha graça te basta. Existem coisas que estão conosco e que nós até sofremos por elas, e Deus está falando: não dá para tirar, porque a tua arrogância vai para um lugar tão alto que eu vou te perder. É melhor você ter isso aí que você está tendo e fica perto de mim. Porque é interessante nesse versículo, quando Paulo vem e fala, como é que ele diz aqui? Eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Ele entendeu, Paulo entendeu que é o seguinte, que não dava para tirar determinada coisa dele, que ia ser ruim. Tem coisas que eu e você estamos passando, e Deus permite, que é para que nós não nos afastemos dele. E você e eu temos que fazer como Paulo fez: Senhor, obrigado, Senhor. Tem gente que fica lutando e pedindo para seguir: Senhor, eu quero ser rico, milionário, eu quero ter grana, eu quero isso, eu quero aquilo. E o Senhor fala: cara, essa não dá para te dar.
Se eu te der R$1 a mais, você vai ter soberba. Até isso, Deus tem que se preocupar conosco, que o tanto que Ele dá pode ser errado. Lembrei de uma coisa que eu quero lhe falar. Eu conheci uma pessoa, em que ele era muito bom para o filho, e ele dava tudo para o filho, e deu muito dinheiro para esse filho. O filho se matou por causa desse dinheiro, entrou nas drogas, fez o que não devia fazer, porque recebeu tudo. Um pai, um bom pai, sabe que não pode abrir mão de todas as coisas e fazer todas as coisas para os seus filhos. Quem está me entendendo diz amém. Para nós também, Deus está cuidando de mim e está cuidando de você. Quando Ele te der bastante, é para que você faça bom uso de tudo que Ele te deu. Judá havia acostumado a lutar por si mesmo e depender de si mesma, mas teve nesse momento, a tribo de Judá mudou a história, e eles clamaram ao Senhor, porque as forças naturais deles haviam ido embora. Clamamos a Deus quando nos tornamos conscientes das nossas fraquezas. As bênçãos sobre Judá, é a bênção de alguém que entende que a sua fraqueza pode se colocar de uma forma que pode te aproximar de Deus. Na tua fraqueza, o poder de Cristo Jesus irá se multiplicar. Que Deus ouve a nossa oração. Essa é a bênção sobre Judá, é a bênção de alguém que entende essa fraqueza. Sê tu o seu auxílio contra os seus inimigos. De Deus brota o louvor. Pedi para o louvor subir. De Deus, da tribo de Judá, brota a descendência de Jesus Cristo. Foi isso que aconteceu, sobre essa promessa, sobre a tribo de Judá. Sobre a promessa da tribo de Judá. Olha o que aconteceu. De Judá brota a descendência de Jesus, de Judá brota a salvação, de Judá brota o descanso. O próprio Jesus nos disse: vinde a mim todos aqueles que estão cansados. Bênção, tribo de Judá. De Judá brota o cordeiro, que foi morto, e que ressuscita como um leão. Não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Apocalipse 5:5. A terceira promessa é o próprio Cristo revelado em nossas vidas, aquele que traz vida, que traz a multiplicação e que traz o descanso. Você pode descansar no Senhor. Efésios 1:3 nos diz: bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus, que nos abençoou em todas as bênçãos espirituais das regiões celestiais, em Cristo Jesus, para resplandecer, querido. Você precisa tomar posse dessas bênçãos. Quais são as 6 bênçãos? Já tem um semestre inteiro à sua disposição. Você vai tomando posse conforme os meses vão passando, ou toma todas elas nesse mês de janeiro. Vai tomando posse dela. Prosperidade sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu querer. Proteção sobre tudo que você fizer e por onde você caminhar. Vida e vida em abundância sobre tudo que você fizer. Multiplicação, descanso, para que você tenha um refrigério, mesmo fazendo tudo aquilo que você possa estar às vezes cansado, mas algo vai vir sobre tua vida, e esse algo é o Espírito Santo de Deus, que vai te trazer um refrigério sobre a sua mente, sobre seu coração,
sobre o teu fazer, e tudo vai se renovar, em nome de Jesus Cristo. Amém, querido? Você fica em pé.